Salve galera, professor Christian chegando para mais uma aula de geografia. Nosso tema hoje, o leste europeu, dando continuidade aqui aos estudos, né, sobre a Europa, os aspectos regionais da Europa. Bom, na última aula nós vimos aí a Europa Ocidental e nós percebemos que a Europa Ocidental apresenta um alto nível de desenvolvimento socioeconômico, um elevado padrão de vida. Já o leste europeu apresenta um nível de desenvolvimento socioeconômico e um padrão de vida inferior quando comparados à parte oeste do continente. Dois fatores podem ajudar a explicar isso. O primeiro, o atraso com que o leste europeu entra na era industrial, enquanto no lado ocidental a indústria já se desenvolvia desde o século XVIII, a indústria efetivamente vai se desenvolver no leste europeu a partir do século XX, do início do século XX. Também no início do século XX nós temos ali a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial reconfigura as fronteiras dos países do leste. Então países que ainda não tinham assentado seu território, não tinham base industrial, e isso vai fazer com que ocorra um atraso no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento das suas potencialidades econômicas ainda no início do século XX. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, nós temos então os países do leste europeu se convertendo ao socialismo, né, por influência direta da União Soviética. O leste europeu era a região satelitizada pelos soviéticos. E aí o leste europeu então adota, né, o socialismo como um sistema socioeconômico e político. Ou seja, esses partidos passam a se vincular fortemente ao comunismo de Moscou, ao Partido Comunista de Moscou, adotam também, né, o modelo de partido único, centralização do poder político, e também adotam os pré-requisitos, ali os requisitos para o desenvolvimento da economia planificada. A economia planificada é basicamente a economia socialista, aquela que é determinada pelo Estado socialista, determina os investimentos, determina o que deve ser produzido, o preço da produção, os salários e por aí vai. Não há iniciativa privada. Então, o leste europeu, após a Segunda Guerra Mundial, torna-se socialista, e assim até, né, o início, ou até a década de 80, né, quando o mundo socialista, né, nós temos ali a crise do socialismo no leste europeu, que leva inclusive ao fim do período geopolítico conhecido como Guerra Fria, leva ali a uma série de alterações, novamente alterações nas fronteiras dos países do leste europeu. Correto, gente? Então vamos só lembrar os fatores que levaram ao fim da Guerra Fria. Vocês já devem saber: a queda do Muro de Berlim, a reunificação da Alemanha, né, e a extinção da União Soviética são considerados os fatos históricos mais importantes para o fim da Guerra Fria. Claro que existiram tantos outros, né, mas esses são os fatores mais determinantes. Perfeito, gente? E a partir do fim da Guerra Fria nós temos aí, né, a reunificação da Alemanha, a junção, na verdade a incorporação do lado oriental pelo lado ocidental da Alemanha, nós temos a divisão da Tchecoslováquia, nós temos a extinção da União Soviética, dando origem a 15 novos países, né, nós temos aí também a dissolução da Iugoslávia, a desintegração, né, violenta da Iugoslávia, dando origem a 7 novos países. Perfeito? Então, uma reconfiguração do mapa do leste europeu também. O leste europeu possui aproximadamente hoje 23 países, e nesse capítulo a gente não vai ver, né, as ex-repúblicas soviéticas, lá, Ucrânia, Bielorrússia, Moldávia, Armênia, Geórgia, dentre outras as repúblicas bálticas. Nós vamos ver isso no capítulo 4 e 5, né, destinados justamente às ex-repúblicas da antiga União Soviética. Muito bem, após o fim da Guerra Fria, há um período novo no leste europeu em que os países abandonam o socialismo, a economia socialista, os modelos, né, políticos e econômicos do socialismo, e passam a adotar os pressupostos da democracia e do capitalismo, da economia de mercado. Essas economias do leste europeu que transicionaram do lado socialista, do modelo socialista para o modelo de livre mercado, são chamadas de economias de transição. Algumas tiveram maior êxito, outras tiveram menor êxito, né? Aquelas que tiveram maior êxito acabaram inclusive ingressando em 2004, já no século XXI, na União Europeia. Quais dessas economias tiveram maior êxito nesse cenário de leste europeu? Bom, a Polônia, a República Tcheca, a Hungria e, numa escala um pouquinho menor, a Romênia, certo? Temos ainda alguns países do leste europeu que apresentam um padrão de vida até bastante razoável, como é o caso da Eslovênia, né, que é uma ex-república ali formadora, né, da antiga Iugoslávia. Perfeito, gente? Então, o padrão de vida da Eslovênia é até um padrão considerado
um pouco mais elevado quando comparado com os países do próprio leste, embora a Eslovênia não seja uma potência econômica. Perfeito, minha gente? Então a gente vai dar uma ênfase maior a 3 países básicos. A gente vai ver também os processos que levaram ao fim da Iugoslávia, a desintegração. Quais são os 3 países básicos que eu citei? Polônia, República Tcheca. Vamos ali também falar um pouquinho sobre a Eslováquia, a irmãzinha da República Tcheca, né, e também a Hungria. Perfeito, gente? Muito bem. Antes de tocarmos o conteúdo, importante nós fazermos ali a página 67, né, para a gente dar uma paradinha, uma respirada, na verdade vocês vão fazer isso, né, 2 questõezinhas básicas ali, né, uma pergunta sutil sobre a observação de mapas, página 65, 66, os mapas lá das transformações territoriais que o leste europeu enfrentou após a Primeira Guerra. Então vocês vão responder ali se as fronteiras se elas não são definitivas, né? As fronteiras dos países, elas são feitas para durar para sempre? Sim ou não? Enfim, né? Com base nesses mapas já dá para ter uma boa noção da resposta. E também, né, uma outra questão é se a formação tardia dos Estados Nacionais de Europa, novamente a questão das fronteiras, né, após a Primeira Guerra Mundial, tem a ver com o desenvolvimento tardio desses países, ok? Então, desenvolvimento econômico, que a gente já mencionou, tem relação direta com, né, a reconfiguração das fronteiras ao longo do século XX. Perfeito, gente? Desde a Primeira Guerra Mundial. Muito bem, tocando. Polônia. Polônia é um dos países mais exitosos, né, do leste europeu em termos econômicos. Ela vai se adaptar à economia de mercado, economia capitalista, a partir dos anos 90. Essa adaptação não foi muito fácil. Por quê? Porque o modelo socialista era um modelo de fábricas, indústrias, de produção que era controlado pelo Estado, como já comentamos. Mas esse modelo, ele era um modelo que tinha ficado, né, obsoleto do ponto de vista das tecnologias, não conseguiu acompanhar o desenvolvimento tecnológico do mundo capitalista. Eram empresas, as empresas estatais socialistas, que trabalhavam com a ideia do pleno emprego, ou seja, todos tinham emprego. E isso inchava essas empresas. Obviamente, quando a Polônia ela se abre ao capitalismo e começa a privatizar essas empresas, isso não aconteceu só na Polônia, aconteceu na Hungria, na República Tcheca, em outros países também, mas quando ela começa então a privatizar suas indústrias, suas fábricas, automaticamente essas empresas, com as privatizações, o que é a privatização, né? Conceder, vender a iniciativa privada. Essas empresas de capital privado, elas começam a investir na produção, em tecnologias novas, na competição, tornam essas empresas mais competitivas, só que com mais tecnologia. Eu não preciso tanto do homem trabalhando, da força de trabalho, dos braços, né? E aí, um efeito dessa modernização econômica foi justamente o desemprego. Outra coisa importante que acontecia em todos os países do leste europeu, o Estado socialista ele controlava os preços, ou seja, ele segurava o preço da produção para que não houvesse inflação, né, ou uma inflação tão absurda, um aumento dos preços tão rápido, né, que pudesse prejudicar os trabalhadores. Só que quando, né, os países do leste vão se adaptar à economia capitalista, o controle de preços deixa de existir, porque o controle de preços passa ao mercado, lei da oferta e da procura. E aí isso gera inflação num primeiro momento nesses países. A Polônia vivenciou um período tenso, né, durante os anos 90, mas depois ela começa a se recuperar, tanto é que ela é aceita na União Europeia. Para ser aceito na União Europeia, tu tem que ter controle de gastos públicos, controle de desemprego e controle da inflação. Mas os anos 90 foram bastante complicados. Bom, a história da Polônia é basicamente aquela, né? A Polônia, ela foi o primeiro país a ser invadido, ela deu início, não foi ela que deu início, mas o seu território foi invadido, em 1939 e deu início, né, à Segunda Guerra Mundial. Lembrem, 1º de setembro de 1939, as tropas nazistas invadem a Polônia. A Segunda Guerra Mundial, destruiu, né, o parque industrial e os campos de cultivo, a economia polonesa. Quando vem a Guerra Fria e a adoção do socialismo, o país dá maior ênfase à indústria de base, que é aquela indústria de sustentação dos ramos industriais. A produção de aço, de energia, são segmentos vinculados à indústria de base. A Polônia vai se beneficiar do carvão mineral abundante que ela encontra na região da Silésia, uma região próxima à fronteira com a Alemanha. Também vai criar dependência em relação à importação de petróleo da União Soviética. Muito bem, a indústria polonesa ela vai se desenvolver com base nesse modelo socialista. Quando chega os anos 90, a era do capitalismo, fora esses efeitos de privatizações e fim de controle de preços que eu já citei, há uma modernização, né? Então,
a economia industrial polonesa ela passa a ser mais desenvolvida, ela passa a incorporar tecnologia e ela se torna mais forte, né? Existem algumas áreas industriais extremamente importantes, destacadas no cenário polonês. A siderurgia, um setor de base, produção de aço, continua ainda sendo muito importante, principalmente na Silésia e na Cracóvia, Nova Huta, né? Uma região ali dentro da Cracóvia, certo? A construção naval, os estaleiros, a produção de embarcações, navios e tal, nos portos, né, do norte, Gdansk, Gdynia. Gdansk era aquela cidade que foi tomada pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial e que foi chamada pelos alemães de Danzig, né? A indústria química na capital Varsóvia, em Wrocław, né? E a indústria mecânica no norte do país. Então existe uma diversificação industrial que tem feito da Polônia aí um dos países mais exitosos, né, do leste europeu em termos de desenvolvimento industrial no século XXI. Perfeito? Padrão de vida mediano a bom, de forma geral, na Polônia. Muito bem. A Hungria. A Hungria também é um dos países mais exitosos, né? Também tem as mesmas características de transição de economia socialista para capitalista, os mesmos problemas enfrentados, aumento do desemprego no primeiro momento, aumento da inflação, privatizações e por aí vai. Mas hoje a Hungria desenvolve-se de forma até mais plena, mais avançada em relação ao próprio leste, né? Características interessantes da geografia da Hungria. A capital, Budapeste, ela é a junção de dois centros urbanos separados pelo rio Danúbio, o centro de Buda e o centro de Peste. Olha que interessante. Um centro ultramoderno, uma das principais metrópoles do leste europeu, juntamente com Praga, a capital da República Tcheca. Fortes investimentos no turismo têm atraído uma leva grande de pessoas para visitar essa cidade todos os anos, né? Há também ali um forte desenvolvimento do setor de serviços, ofertando produtos, bens e próprios serviços de qualidade para uma população que tem aí um poder aquisitivo bastante razoável, né, se destacando aí nesse cenário do leste europeu. Então a Hungria hoje, ela aí, né, vive um momento econômico bastante razoável, é membro também da União Europeia desde 2004. Mas existe uma questão. A Hungria nos últimos tempos, né, em virtude muito do seu atual primeiro-ministro Viktor Orbán, tem se envolvido em polêmicas com a União Europeia. Quais são essas polêmicas? A primeira dos refugiados, lá naquela onda gigantesca de refugiados entre 2015 e 2016, a Hungria construiu ao longo da sua fronteira com a Sérvia, a gente pode ver nesse mapa, nos pontinhos vermelhos do mapa, uma cerca de 4 metros de altura, né, para impedir o trânsito dos refugiados. Ou seja, a gente está vendo inclusive ali a imagem, ali embaixo, né, atravessando uma estrada, separando os dois países. Então, justamente para impedir que refugiados transitassem pelo seu território, né, vamos lá, né, os refugiados não pensavam em parar na Hungria, né, poderia até ser, mas na verdade a ideia era chegar na Alemanha ou na Suécia, só que para chegar na Alemanha, uma das rotas é justamente o território húngaro, e aí o governo húngaro se colocou contra, né, as políticas geralmente migratórias da União Europeia, e aí entrou em um certo atrito com o bloco, porque essa cerca foi muito mal vista num cenário de globalização e de livre circulação de cidadãos. Outra coisa importante, a Hungria recentemente ela tentou reativar, né, no seu país a pena de morte. Na União Europeia nenhum país pode, né, ter como punição a crimes a pena de morte. Isso é um pré-requisito básico, né? Então a Hungria também recebeu aí punições da União Europeia, perdeu o direito de voto no Conselho Europeu, inclusive, né, justamente em virtude dessa quebra aí das normas, das leis que a própria Hungria aceitou quando resolveu ingressar na União Europeia. Perfeito, gente? A Hungria ela vive hoje um cenário bem interessante porque ela é governada pelo Orbán, que é um cara extremista, né, um cara de extrema direita, das correntes nacionalistas da Europa, né, que vem ganhando força nos últimos tempos na Europa. E a Hungria ela tem aí visto no seu território, né, um crescimento principalmente de ondas neonazistas, né? Existem mais minorias no seu território que são perseguidas aí por esses grupos, né? Ciganos, judeus, né, outras etnias de estrangeiros vem enfrentando problemas na Hungria nos últimos tempos. Vale lembrar que a Hungria, em virtude da fragmentação do Império Austro-Húngaro já lá, né, há tempos lá da Primeira Guerra Mundial, a Hungria tem um terço de húngaros que existem no mundo hoje vivem fora do território do seu país. Certo, gente? Uma curiosidadezinha aí só para a gente finalizar a parte da Hungria.
Vem aí a República Tcheca e a Eslováquia, as duas irmãzinhas. A República Tcheca com mais êxito, né, no seu desenvolvimento econômico, muito às custas de desenvolvimento, investimentos, melhor dizendo, né, das empresas alemãs. A Praga é a capital da República Tcheca, uma das cidades mais visitadas do leste, juntamente com Budapeste, os dois grandes centros urbanos. E a República Tcheca ela é basicamente formada por duas regiões, a Morávia, né, onde tem aquela grande bacia carbonífera extensiva da Polônia, aquela região da Silésia, e a Boêmia, onde a siderurgia, a metalurgia e a produção de cristais, né, os cristais de Boêmia são muito famosos, né, se destacam no cenário de produção econômica. Já a República da Eslováquia, a irmãzinha um pouco mais pobre, ela tem em Bratislava, sua capital, seu principal centro, né, industrial e econômico. Vamos lembrar que quando houve a separação da Tchecoslováquia, a divisão, em 1992, né, aí se formou a República Tcheca e a República da Eslováquia, quem tinha mais interesse nesse separatismo eram os eslovacos, né? Eles tinham maior interesse em criar o seu próprio país. Isso foi feito em 1992, mas a Eslováquia não conseguiu se desenvolver na mesma proporção da República Tcheca. A Eslováquia ela tem saltos econômicos em alguns momentos, ela tem retrações em virtude de crises econômicas, então ela tem altos e baixos aí do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Muito bem. Aí a gente vê mais uma vez aqui na tela aqueles exercíciozinhos básicos para que a gente possa estar praticando aí o que foi visto até agora. 4 questõezinhas na página 70. Dá aquela paradinha, dá uma olhadinha, tentar resolver ou deixa para o final, enfim, mas é necessário fazer esses 4 exercícios para tu revisar mais ou menos o que foi visto até agora. Certo, gente? Bom, aí o nosso último tema, para a gente finalizar, é justamente a antiga Iugoslávia, um país que deixou de existir, não existe mais, né, e os processos de desintegração desse país que foram bastante violentos. A Iugoslávia ela surge após a Primeira Guerra Mundial, na verdade ela é fundada em 1929, ela vai para a Segunda Guerra Mundial, ela tem que enfrentar o nazismo, e aí, durante a Segunda Guerra Mundial, surge o Marechal Joseph Broz, o Tito, como herói nacional. Após a Segunda Guerra Mundial, terminada a Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia acaba adotando o socialismo também, só que de uma maneira um pouco diferente daquilo que se via ali no leste europeu. A Iugoslávia chegou um momento a meio que romper ali, né, se distanciar de Moscou e tal. A Iugoslávia ela é formada por etnias variadas, croatas, sérvios. Os sérvios são, né, aqueles que tentaram sempre centralizar, né, essa unificação aí do país. Sérvios, croatas, bósnios, macedônios, eslovenos, kosovares, albaneses, kosovares, enfim, uma loucura danada nesse cenário, né? Uma colcha de retalhos, como alguns preferem. Então cada país tinha ali, cada região da Iugoslávia tinha seu próprio idioma, tinha sua própria religião, e o Tito conseguiu, né, durante o período da sua existência, manter esse país unido. Ele foi primeiro-ministro da Iugoslávia entre 46 e 63, mas ele vai viver até 1980, quando ele vem a morrer, a falecer. E aí, a partir disso, as reivindicações separatistas, juntamente com a crise do próprio socialismo, fazem com que a Iugoslávia vire ali um caldeirão, né, uma loucura danada, até 1991, quando começam a pipocar os processos de independência e desintegração, efetivamente falando. Os primeiros países a tomarem, né, a dianteira nesses processos de independência foram a Croácia, a Eslovênia e a Macedônia. A Eslovênia e a Macedônia não tiveram muitos problemas com a Sérvia. A Sérvia sempre foi aquele país mais interessado em manter a unificação da Iugoslávia. Tá? A Croácia teve problemas um pouco maiores. A Croácia teve que guerrear durante mais de um ano com a Sérvia para ter a sua independência reconhecida. A Eslovênia e a Macedônia, por terem poucos sérvios nos seus territórios, não tiveram muitos problemas com isso. Embora a Eslovênia também tenha se envolvido numa guerra inicial com os próprios sérvios. E em 92 aí nós temos um episódio complicadíssimo, né? A Bósnia e Herzegovina, ou Herzegovina, como alguns preferem, vai depender da Sérvia, só que a Sérvia não aceita, né? A própria União Europeia, já recém-fundada, né, ou já em processo de transformação de Comunidade Europeia para a União Europeia, ela reconhece a independência da Bósnia, mas a Sérvia não. E aí inicia-se então o cerco de Sarajevo, a guerra da barbárie, a maior guerra dentro da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, uma limpeza étnica que vai durar 4 anos. A ONU entrou no conflito em 93, não de forma direta, mas para ali supervisionar, mandar alimentos, medicamentos para os bósnios e tal, que estavam sitiados, cercados pelos sérvios,
e somente em 1995 é assinado, né, um cessar-fogo através do Acordo de Dayton. A guerra efetivamente vai terminar somente em 96. Para alguns ela nem terminou até hoje, né? Não nos conflitos, mas nas animosidades entre sérvios, bósnios e por aí vai. Tá? Essa guerra foi a maior guerra, como eu falei para vocês, 100 mil mortos dentro da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Em 98 e 99 ocorre a Guerra do Kosovo, uma província que tinha uma certa autonomia até 1989 e perdeu essa autonomia para os sérvios. Os sérvios não abrem mão do Kosovo. Em 1996, forma-se o Exército de Libertação Kosovar, né, para lutar justamente pela independência dessa província. Bom, essa guerra ela é praticamente uma limpeza étnica, né, patrocinada pelos sérvios contra os kosovares albaneses. Né? A ideia é justamente matar, eliminar os kosovares para que a Sérvia possa ocupar os territórios do Kosovo. Né? Só que aí é necessária a intervenção internacional da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma organização que surgiu durante a Guerra Fria, que é comandada pelos Estados Unidos, e aí a partir da intervenção da OTAN, os conflitos começam a diminuir, e a ONU passa a administrar e ocupar o Kosovo a partir de 1999. Em 2008, o Kosovo se declara independente, só que a Sérvia não aceita. 118 países do mundo hoje reconhecem a independência do Kosovo, mas Sérvia, Rússia, China, Espanha, Grécia, Eslováquia, né, são países que não reconhecem. Geralmente os países que não reconhecem são países que têm conflitos separatistas dentro dos seus territórios. É o caso da Espanha, o País Basco, a Catalunha, a Rússia, várias e várias repúblicas autônomas, né, a própria Chechênia, o Daguestão, a Ingushétia. Né? Então, alguns países que vivenciam conflitos étnicos dentro dos seus territórios e movimentos separatistas não apoiam, porque se apoiarem a independência do Kosovo, teriam que ter uma postura relativamente semelhante dentro dos seus territórios, correto? Bom, em 2002, a Iugoslávia ela é oficialmente extinta. Ela existiu até 2002, com esse nome, Iugoslávia. Só que em 2002 ela deixa de existir, e o que sobrou da Iugoslávia é justamente Sérvia e Montenegro, que formalizam uma união. Então, entre 2002 e 2006, existe a União de Sérvia e Montenegro. Essa união ela é desfeita em 2006, Montenegro vira um novo país, a Sérvia só consolida, né, a sua independência política. O país já era independente praticamente, já era a base da Iugoslávia e por aí vai. Certo? É um cenário bastante tumultuado, a gente vê nesse mapa, olha os paisezinhos que surgiram ali, né? Kosovo mais ao sul, né? Macedônia até tem um litígio com a Grécia já um pouco mais ao sul da Macedônia, a Grécia né, ela tem a dificuldade de reconhecer a independência da Macedônia, a Bósnia, né, Sarajevo, uma cidade que foi destruída durante a guerra, então é uma coxa de retalhos. Só para a gente entender também uma questão importante, antes de a gente terminar, sérvios são cristãos ortodoxos, croatas são cristãos católicos e os bósnios são muçulmanos. Então imagina que também tem um ingrediente, um componente religioso ali nesses conflitos, né, dos anos 90. Não cessaram completamente ainda porque o Kosovo ainda busca o reconhecimento completo, né, da sua independência. Países como os Estados Unidos, a própria União Europeia reconhecem a independência do Kosovo, como eu falei para vocês, 118 países do mundo. Mas sempre, né, há a possibilidade de novos conflitos nessa região, já que as animosidades, as rivalidades, elas não foram completamente superadas. Certo, gente? Para finalizar, então, mais algumas atividades, vocês sabem que sempre tem alguma coisa para fazer, né, depois do conteúdo. Página 75, conexões, e a página 76, atividades. Gente, era isso por enquanto. Até a próxima, um grande abraço. Tchau, tchau.